Eu sou o pastor Pereira, eu mudei para essa cidade em 1979, vindo de Mato Grosso, da cidade de Tangará da Serra, onde eu já tive uma experiência lá como pastor. E hoje eu quero declarar que no ano de 79 a 84, a gente concluiu essa obra, um salão em toda a nossa simplicidade, mas nós construímos para congregar, adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus aqui nesse lugar. Olá, eu sou a pastora Elaine, sou a pastora dessa igreja aqui de Nosso Jesus Cristo da Pioneira. E hoje, depois de 39 anos, nós terminamos um tempo aqui e agora avançamos para um outro tempo. Então foi um período que a gente teve aqui com muita dificuldade, com a família grande, a família era grande, a minha família, e assim, a gente ganhava um salarinho pequeno e não sabia nem de onde vinha material, mas o segredo era a oração. Nós orava, nós reuníamos em cima do monte de pedra que foi o primeiro material, e nós declaramos como a rocha, porque o Senhor Jesus declarou que Ele é a rocha, né? E aquele que estiver firmado nos montes de Sião não vai se abalar, vai sempre permanecer em Cristo. E a vitória era o que nós esperávamos, que nós chegamos no ano de 1974. Foi reunido um número de pessoas bastante grande aqui e foi declarado pelo presidente da nossa igreja na época, Eugênio Rocha, e declarou aqui emancipando a igreja, porque aqui era uma congregação de Cascavel. Mas quando concluiu, a gente declarou igreja aqui na cidade de Toledo. E graças a Deus, que Deus tem abençoado, Deus tem levantado as mãos aqui nesse lugar. Desde essa época, tem salvado muitas vidas e nunca mais fechou-se essas portas. Porque é promessa de Deus que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, né? E se fechar, ninguém pode abrir. Mas louvado seja o nome do Senhor pela continuidade. E hoje a gente vê a situação que está hoje, né? Porque antes a gente olhava aqui, não tinha reboco, não tinha essa quantidade de lâmpada, nós tinha lampião às vezes, aqui não tinha energia, era lampião, né? E não era tão bonitinho assim os assentos, né? Eram uns bancos de madeira bruta, nós que fizemos os bancos. Então isso, hoje eu me alegro, eu começo a falar nisso, se eu chorar aqui, vocês ficam tranquilos, tá? E eu me alegro muito pela a companhia que eu tive. No meu momento difícil, eu tinha a minha esposa do meu lado, que até hoje ela ainda é a minha intercessora, amém? Para que tudo aconteça. Muitas vezes, se a gente olhar para a gente não é nada, mas o Deus que nós servimos é grande, amém? Basta confiar nele. Então, aqui a gente teve o apoio da família, e eu vou falar de uma pessoa que está no meu coração, e essa pessoa é a minha mãe, que era a maior intercessora no meu ministério. Minha esposa, minha mãe, foi a maior intercessora. Sempre ela estava declarando a vitória e Deus ouviu as orações. Hoje ela já partiu para o Senhor, mas nós estamos aqui ainda. Aleluia, fazendo a obra de Deus. E eu me alegro por essas continuidades, né? A gente sofreu bastante aqui, mas Deus provou, honrou, e está honrando aquilo que foi feito no nome dEle e para Ele, porque Ele é tudo. E tudo que foi feito aqui foi para a honra e a glória do Senhor Jesus. Mané e Lia, vocês foram os primeiros membros da igreja aqui da Pioneira. Vocês chegaram aqui em Toledo em que ano? 78. 78. E como que foi o início começou na casa de vocês a igreja, isso? O Encontros? Foi. Como que foi isso? Foi um encontro assim, a gente foi na igreja em Cascavel e lá teve uma reunião do ministério, né, claro, como meu irmão era o segundo pastor lá. Aí eles decidiram abrir uma congregação em Toledo. E como a casa tinha uma sala meia comprida, assim, de madeira, bem velha, sabe? Arrumaram uns bancos lá e eu sei que no domingo seguinte já teve o primeiro culto, era 1h30 o culto. Nossa, era 1h30? Porque era muito longe. Nossa, e tinha muita gente nesse culto?
Tinha aí uns 10, 12 que veio lá de Cascavel, né? Aham. Para cooperar e nós dois. Eu lembro até hoje, o primeiro hino que foi cantado no culto. Qual que foi? Conta um pedacinho aí. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Eu nunca vou esquecer. Que isso. legal. Então foi muito bonito e daquele dia para frente nunca mais parou. No início dessa construção, nós morava todo mundo de aluguel. No início, quando chegou quase no meio da construção, nós já estávamos morando nas nossas casas. Uau, Deus abençoou Cada um. vocês. Cada um morando nas nossas casas. Pastor Pereira, nós estamos num momento muito especial aqui agora, né? O senhor estava me falando que em 84 começou o trabalho aqui nessa igreja e não era o tamanho que está aqui agora, né? Era um tamanho um pouco menor, não é isso? Isso, um pouco menor. E para a gente determinar a construção dessa igreja, a gente sentou em cima de um monte de pedra para determinar os metros quadrados, que somava na época 8 por 12. E aí como que a gente ia arrumar para colocar o povo sentado? Nós compramos umas taubas e fizemos os bancos sem encosto. Olha. E aí os membros vinham com a maior alegria, porque nós muitas vezes dirigimos culto sem lugar de sentar, né? Quando joelhava, muitos saíam com um buraquinho no joelho, porque era o concreto puro. Não tinha piso, nada. né? E era a época. Hoje, louvado seja Deus que a igreja cresceu no período de mudança de tempo, né? As coisas mudou. Hoje dá até vontade de sentar nessas cadeiras e esquecer do período do banco. Deixa eu falar para o senhor. Aí, então, era só até na onde, mais ou menos, aqui? A Nossa. igreja a gente fez daqui, né? Deixa eu mostrar para lá. Começando aqui nessa porta. Sim. Aí nós medimos 12 metros, assim, medindo e calculando até onde ia ser janela, né? E aonde ia ser uma porta de saída. Até aqui sim, mais ou menos. Aí nós medimos 8 metros, veio mais ou menos aqui, pastora. Ó, Aham. mais ou menos aqui nós tínhamos uma parede. Bem onde está a caixa de som. Era daqui para lá. Era daqui para lá. O salão da igreja. Onde nós reunimos era daqui para lá. Só que aí a gente fez um palco pequeno aqui, não sei se a senhora conheceu. A gente tinha aqui um tipo de um palco oval. Olha Dos só. lados era livre, os tocadores, porque não tinha espaço. Sim. E aí a igreja mesmo, a gente usava mais ou menos daqui para lá o salão. Daqui para lá. Daqui para lá. E como que foi o início dessa construção dessa igreja aqui? O início dessa construção aqui foi muito difícil. Porque o que precisava mais, a dificuldade maior que nós enfrentamos aqui foi a falta de dinheiro. A gente teve a ajuda dali da cidade, da igreja em Cascavel, tivemos a cobertura. Nós tivemos a doação das janelas lá da cidade de Umorama, da nossa igreja. E tivemos a cooperação de mão de obra do pastor Acelino Pereira, na época, popular branco. Ele que me ajudou a rebocar aqui esse salão. E foi uma dificuldade muito grande, porque as paredes eram meio tortas. Nós batíamos o reboco, caía. Passava horas e horas para esse reboco segurar. Mas graças a Deus, pastora, teve dia que a mão de Deus colocou nessa massa e não caía. Batia, não caía mais a massa. E foi assim que a gente conseguiu. E eu fiquei sabendo também que o senhor trabalhava à noite, é isso? Isso. E durante o dia o senhor trabalhava aqui na igreja. Isso. O que o senhor fazia aqui durante o dia? Então, de noite eu trabalhava a noite inteira na Sadia. O meu cunhado, com outros cunhado também que morava aqui, e outros irmãos, trabalhava na Sadia também. Então nós projetamos o seguinte: de dia você senta tijolo, monta as caixas das colunas, e de noite, quando nós chegar, nós vamos concretar. Olha só. Aí eles deixavam no jeito de novo para eu sentar tijolo. No outro dia de manhã. No outro dia de manhã. E quanto tempo foi esse trabalho? Foi mais de um ano. Uau! Nós começamos no final de 82 e concluímos para a declaração da igreja em 84. Que legal, pastor. Eu fico feliz porque o senhor está aqui hoje contando essa história de como iniciou. E eu sei que quando o senhor iniciou a obra aqui, o senhor iniciou crendo que ela jamais, as portas se fechariam. Com certeza. Mas seria uma grande obra a Uma realizar. grande obra. E hoje a gente faz parte da mesma história.
Isso. E a história é, nós vamos continuar ela, mas hoje não cabe mais aqui, né? Entendo. Então a gente está indo para um outro lugar, mas levando com a gente a nossa história. Aleluia. É isso que é bom, né? É valorizar o passado que sirva de uma experiência para frente. É isso aí. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe, pastora. Amém. Tamo junto. Amém. E tem uma história muito bonita sobre esse forro, não tem? Tem uma história muito bonita e de companheirismo, de comunhão, né? Que a gente teve lá naquela roça. Era uma festa. Jovens, senhoras, senhores, o meu pai estava junto. E a gente colheu aí aproximadamente de 70 arrobas de algodão ou mais. E recebemos esse dinheiro e aí realizamos o que nós tínhamos projetado. De descobrir a igreja, tirar aquelas tesouras de madeira que tinha empenado. E fizemos tudo de metalão, tesoura, né? Uns conhecem por tesoura, outros por terça. Mas aí colocamos tudo e arrancamos toda a madeira e colocamos o forro e aquele dinheiro ajudou bastante. Nossa, que legal. Então vocês pegaram um dia, reuniram alguns irmãos da igreja e foram colher algodão, com esse dinheiro que colheram, colocaram o forro na igreja. O forro e as tesouras. Que coisa linda.